Bom, então assim, o Caporeso, ele se apresentou aqui, se apresenta sempre como um deputado bolsonarista, né? E eu gostaria de saber do Caporeso, já que ele é um bolsonarista e classifica o Bolsonaro como o melhor presidente do Brasil, eu queria saber como que ele consegue defender isso, sendo que o Bolsonaro manteve no seu governo sempre um nível altíssimo de desemprego. A gente teve, durante os 4 anos de governo, desemprego superior a 10%, crescimento da economia em torno de 1%. Nós tivemos 700 mil mortes na pandemia, basicamente por negligência, por uma ideologia que nega a ciência, que prejudicou a maior velocidade no sentido de conseguir adquirir as vacinas e agora tenta mudar toda a história como se ele fosse um defensor da vacina. Enfim, como que o Caporeso consegue defender o Bolsonaro, que inclusive vai ser preso pelos seus crimes? Eu queria que ele estivesse sendo preso pelas mortes na pandemia, mas vai ser preso pela tentativa de golpe de Estado. Então, assim, como que o deputado tem coragem de chamar de o melhor presidente um presidente que não entregou nada? Um presidente que não entregou crescimento da economia, que não entregou emprego, que não entregou renda e que ainda foi responsável por 700 mil mortes, fazendo o Brasil o país que proporcionalmente mais morreu gente durante a pandemia de Covid-19. Antes de responder, foram várias perguntas, né? Mas eu acho importante falar o quê? O comunista disse que 90% do mundo está na pobreza por causa do capitalismo. Ele, como professor, sabe que é uma mentira o que ele está falando, é uma inverdade, porque em 1820, 94% da população mundial viviam na linha da extrema pobreza. E em 2015, de 94% passou para 10%. Qual que é o grande responsável por essa mudança tão significativa na vida das pessoas? É o capitalismo e o seu acúmulo de riqueza, que evidentemente o comunista aqui não gosta, né? Mas pode ter certeza, na conta bancária dele ele vai sempre tentar acumular o máximo que puder. Outra coisa, ele falou que hoje existe mais casas vazias do que ocupadas, isso é culpa dessa exploração capitalista. Eu tenho certeza que ele está falando da China, porque a China tem diversas cidades construídas sem ninguém para poder morar, graças à bolha imobiliária de lá. Então, antes de falar de capitalismo, ele deveria lavar a boca com sabão e pensar na China. Em relação ao desemprego, a menor taxa de desemprego da história recente do Brasil, desde 2015, né, época do desgoverno do PT, o primeiro, foi justamente de Bolsonaro, que foi para 8,1. O Brasil cresceu no período da pandemia. Isso aí é comprovado em dados de simples acesso. Qualquer pessoa pode simplesmente entrar no Google e perceber que essa balela que ele disse a respeito de desemprego foi justamente o contrário que aconteceu, porque o Brasil estava remando na contramão do mundo na época do Covid-19. E hoje nós temos dados que comprovam que o presidente Bolsonaro fez a coisa certa. Então eu me orgulho muito de estar ao lado dele. Em relação às vacinas, meu Deus, todos os dias aparecem mais e mais casos de pessoas que sofreram efeitos adversos da vacina. Recentemente, um documento de mais de 500 páginas da Comissão de Saúde lá do Congresso dos Estados Unidos, totalmente amparado em dados científicos, comprovou que a vacina para Covid matou mais em 3 anos do que todas as vacinas da história da humanidade somadas desde o ano de 1990. Então, além de negar as mazelas do comunismo, ele também inventa dados a respeito do período do Covid até hoje. É lamentável. Bom, o Caporeso falou aqui da extrema pobreza. Eu acho sempre engraçado. Esse dado de redução da extrema pobreza, ele tem 3 pegadinhas aí, pelo menos, né? Primeiro, né, o dado é sair da extrema pobreza quando você tem $3 por dia. $3 por dia faz de você uma pessoa que não é pobre? Fica aí para você mesmo responder. Segundo, quando a gente olha para esse dado da extrema pobreza, esse dado só é possível porque 800 milhões de pessoas saíram da pobreza, sabe aonde? Na China. Se você tirar a China do gráfico, você não tem esse resultado. E principalmente, isso também esquece a questão da alienação do trabalho. Veja, você calcular em número de dólares para calcular a extrema pobreza, você não consegue captar aquelas pessoas que foram expulsas das suas terras, que antes podiam produzir, que podiam plantar a própria comida, criar alguns animais e ter uma qualidade de vida muito melhor. O fato é que hoje, no capitalismo, o trabalhador e a trabalhadora trabalham mais do que na Idade Média. É isso que a gente tem que responder. A questão da moradia na China, veja, não é só na China não. Eu, por exemplo, moro numa cidade do litoral, onde a maior parte das casas dos meus vizinhos estão todas fechadas, de gente que tem mais de um imóvel e que ocupa esse imóvel uma vez
por mês, uma vez por ano. Por exemplo, tem muitos condomínios que são utilizados apenas para especulação imobiliária que estão vazios, casas de milhões de reais, dezenas de condomínios. Shangri-La, onde eu trabalho, é considerada a capital dos condomínios. Você entra lá, não mora ninguém, tá tudo vazio. Então não é na China. Outra questão, o 8% de desemprego do governo do Jair Bolsonaro, isso é simplesmente mentira. Esse dado ele só foi atingido no último trimestre do último ano de governo do Bolsonaro, quando ele começou a gastar para tentar comprar uma reeleição, que felizmente ele não conseguiu. Porque se você pode olhar os dados aí, o Brasil conviveu durante todo o governo Bolsonaro, e não estamos falando só de pandemia não, vocês podem pegar os dados de 2022 e dos dados de 2019, sempre taxa de desemprego acima ou muito próxima dos 10%. E para concluir, a gente está vendo aqui que o deputado mais uma vez negou a vacina. Você que está me assistindo, você foi vacinado quando era criança. A vacina salvou vidas. A gente só conseguiu flexibilizar as políticas de isolamento por causa das vacinas. Então é uma coisa absurda que em 2025 ainda tenha gente com cara de pau de negar a vacina, que salva vidas há tanto tempo. O Brasil que sempre foi referência em vacina e teve essa referência desmontada pelo governo Bolsonaro. É muito interessante ele falar que foi a China que reduziu essa questão da pobreza. Primeiro, 3 dólares é a linha da pobreza? Bem, existe uma linha. E por que essa linha existe? Porque lá, em 1820, as pessoas não ganhavam nem isso. Eles realmente viviam na pura miséria. Então ele está negando um dado totalmente básico. Eu acho importante falar aqui a respeito desse argumento dele da China. Gente, quais foram os 2 momentos que fizeram com que a China mudasse o seu combate à pobreza, se é que isso existe? Quando foi que a China se tornou a potência que ela é hoje, econômica? Foi graças às ideias do comunismo? É isso? Não. Tiveram outros 2 momentos. Eu vou perguntar para ele depois. Eu não quero falar aqui, né? Porque ele deve ter um mínimo de honestidade e de franqueza para saber a respeito da história da China e responder por que é que ela começou a mudar a sua história no que diz respeito à geração de riqueza. Enquanto a questão da vacina é incrível, porque uma coisa é durante a pandemia, onde existem poucos dados, você chamar alguém de negacionista porque essa pessoa está falando que, por exemplo, a AstraZeneca, que foi proibida em mais de 30 países por gerar trombose, ela não é segura para a administração em humanos. Ela foi... 30 países disseram que não, mas ele está falando que esses países são negacionistas. Só que agora eu falei o quê? De um documento. Existem dados que comprovam cientificamente que ela é a vacina com mais efeitos adversos de toda a história da humanidade e que ela é a vacina que mais matou em toda a história da humanidade. E ele ainda tem a pachorra de falar que o negacionista sou eu. Isso é uma piada.